Capítulo 4. Criando o filho amado. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Jeremias 31, 2.20. O filme Voltando a Viver, baseado em uma história real, é um conto sobre um jovem ferido e irado que se torna o filho amado. Antwone Fisher está na casa dos 20 anos quando o vemos no filme. Ele é um praça da Marinha Norte-Americana, ou mais ou menos isso. Mais ou menos porque alguma coisa está errada dentro de Antwone, algo que o leva a brigar com qualquer um e com qualquer coisa que o provoque ou que ameace penetrar em sua ira e na imagem fragilizada de si mesmo que ele possui. Não é um bom temperamento para se ter nas Forças Armadas. Depois de mais uma briga, Antwone é enviado para o psicólogo da base, assim, tem início sua jornada de redenção. À medida que ouvimos a história de Antwone, encontramos um jovem cujo pai morre antes de ele nascer, é entregue para adoção por sua mãe e criado por um pastor negro e sua esposa, uma mulher cruel que bate em Antwone e em seu irmão sem misericórdia, por ofensas minúsculas e até mesmo imaginárias, chegando a deixá-los inconscientes. É desnecessário dizer que Antwone não se sente como filho amado. A distância entre filho amado e aquilo que ele experimentou como menino é quase a mesma distância entre o céu e o inferno, e essa enorme distância cria um grande abismo em sua alma. Essa ferida profunda e fundamental faz com que ele seja o homem raivoso que é. Quando um jovem como Antwone é provado, e todo jovem será provado, especialmente em um lugar como a Marinha, sente que a prova é uma rejeição a ele como pessoa. O menino dentro dele encara todo e qualquer desafio como uma ameaça, um pronunciamento adicional dizendo, você não é o filho amado. Nunca será. Por isso, o rapaz luta como louco. Antwone tem um sonho recorrente que deixa tudo isso muito claro. Em seus sonhos, ele é menino, talvez com 7 anos de idade, e está de pé sozinho em um campo. O rapaz órfão sempre se sente sozinho. Os homens com almas não curadas se sentem sozinhos mesmo na companhia dos amigos. Em seu sonho, Antwone vê a si mesmo, ainda como menino órfão, chegando à casa de uma família grande e feliz em uma reunião com muitos parentes, um grande banquete colocado diante deles sobre a mesa. É um símbolo de pertencer, de chegar em casa. Antwone recebe o lugar de honra à mesa, uma enorme travessa com panquecas é colocada diante dele, com manteiga derretida descendo pelos lados, geleia escorrendo por toda aquela pilha, um símbolo de que ele está sendo festejado, de que é valorizado, de que é, acima de qualquer dúvida, o filho amado. Esse é o passado que Antwone nunca teve, a lição principal que ele deve aprender antes que sua vida possa continuar. Dei a este capítulo o título de Criando o Filho Amado por 2 razões. Primeiramente, porque muitos de vocês que estão criando filhos agora, como eu, esperam encontrar nestas páginas a sabedoria para fazer isso bem. Queremos criar meninos que precisam ser meninos e que sabem, acima de qualquer suspeita, que eles são filhos amados. Mas há outro significado para o título deste capítulo. Ser criado também significa ser ressuscitado, ser trazido de volta dos mortos. Há muitos e muitos homens que nunca conheceram a felicidade e a segurança de serem um filho amado e, portanto, nunca foram realmente meninos em plenitude e liberdade. Eles podem estar irados, como Antwone, podem estar inseguros em relação a si mesmos, podem ter se dirigido a uma mulher em busca de amor ou até mesmo a outro homem. Podem ser grandes empreendedores ou desistentes. Estão em todo lugar e ainda precisam saber. O menino dentro deles precisa ser ressuscitado das profundezas da alma onde ele tem se escondido ou para onde foi banido, de modo que o homem possa prosseguir com sua vida. O menino dentro deles deve ser ressuscitado, e ressuscitado ao estado de filho amado. É isso que acontece com Antwone no decorrer de sua história. O psicólogo com quem se encontra passa a ser um tipo de pai para ele, e o prazer que ele tem em Antwone, sua preocupação amorosa, seu conselho e, simplesmente, sua presença bondosa tornam-se a principal fonte de cura e afirmação, você é o filho amado. Antwone termina encontrando sua família perdida e, por meio de seus tios e tias, dos primos e da avó, ele experimenta um tipo de volta ao lar, incluindo a festa. A partir de uma perspectiva cristã, vejo todas essas coisas que Antwone experimentou, a presença amorosa de outro homem, um sonho recorrente, uma experiência de voltar para casa, como ilustrações dos muitos meios que Deus usa para alcançar nosso coração com a mensagem de cura. Mas eu diria que o primeiro e mais importante, antes de qualquer homem, família ou experiência em si, é o próprio Deus que nos abraça e nos diz que somos o filho amado. Ele fará com que isso chegue até nós por meio de palavras faladas ao nosso coração, por meio dos textos bíblicos que, de uma hora para outra, passam a ter um novo significado, por meio de acontecimentos que trazem até nós o deleite que ele tem. Passamos a ver que ele está sorrindo para nós, que ele deseja levar-nos para perto de seu coração. Começando com homens. Depois de ler Coração Selvagem, um homem que conheço foi até seu pai idoso e disse como precisava desesperadamente do seu amor e da sua validação. Ele descreveu a seu pai uma cena do filme Coração Valente de que gostava muito, na qual o amigo mais próximo de Wallace, Amish, recebe a bênção do pai dele. Posso morrer feliz, pois vejo o homem que você se tornou. Aquele homem pediu a seu pai que fizesse a mesma coisa por ele. Qual foi a resposta do pai? O silêncio. Ele ficou calado, olhando para a mesa. Então disse: Não posso. Meu pai nunca fez isso por mim.
Talvez fosse melhor, então, começar com seu coração como um homem, porque todos nós sabemos que é difícil dar aquilo que nunca recebemos, muito embora eu conheça muitos homens que estão fazendo um esforço realmente grande para agir assim. Permita-me ligar alguns pontos da minha história. Vou relembrar aquelas viagens de verão com meu pai, todas aquelas horas pescando juntos, e como ele me falou de maneira clara: você é o filho amado. Você entende agora como foi devastador o golpe quando, no 4º ou 5º ano da escola, meu mundo se acabou. Perdi meu pai e as viagens de pescaria terminaram. Penso que, em alguns aspectos, senti a perda ainda mais porque eu tive a alegria do meu pai durante um tempo e, então, ela foi tirada de mim. Lá no capítulo 1, falei sobre como eu queria aprender a pescar com vara e contei a história do instrutor que foi meu pai no rio South Platte. Você consegue entender agora por que aquilo foi tão significativo para mim? Ele atingiu minha ferida em cheio. Deus não preparou aulas de tênis, ele preparou uma pescaria. Fico curioso, o que isso parece para você? Talvez pescaria seja algo muito distante para você, mas você não adoraria ter um pai nesses dias? Efraim ainda é meu filho querido, o filho que eu amo. Mesmo depois do castigo, eu ainda amo Efraim. O meu coração bate mais forte por causa dele. Não posso deixar de mostrar o meu amor por Efraim. Jeremias 31 2.20. Coloque seu próprio nome nesse versículo, no lugar da palavra Efraim, é um dos nomes do povo de Deus, o que inclui você. Imagine que o coração de Deus bate forte de desejo por você. Esta é a mensagem de Jesus: existe um pai bom e amoroso que se importa profunda e apaixonadamente por você. Ele está ansioso para ser o seu pai agora. Ele vai se aproximar, se você deixar. Não importa a idade que você tenha, pois nosso Pai verdadeiro quer que experimentemos a sensação de sermos seus filhos amados e todas as alegrias da infância de menino que vem com isso. Mas isso exige que abramos nosso coração, o que vai nos levar de volta a algumas das nossas feridas mais profundas, ao cinismo e à resignação que trancaram nosso coração muito tempo atrás. Deus faz isso para que possa trazer seu amor e cura ao menino sem pai dentro de nós, o menino que ainda precisa saber que é o filho amado. Assim, para começar, você precisa perguntar a si mesmo: eu tive um pai com quem me sentia seguro. Eu sabia que era valorizado por meu pai. Fui convidado a ser um menino, a viver a vida de menino como ela deve ser. Talvez você queira até mesmo escrever suas respostas a essas perguntas, especialmente a questão que se segue: por quê, ou por que não? Conte sua história, ao menos para você mesmo e para Deus. O Pai fará muitas coisas para tentar nos levar de volta a esse anseio de nosso coração, o anseio por um pai, o anseio de ser valorizado, de ser o filho amado. Para mim, basta o filme Nada é para sempre. Ele pode visitar você por meio de uma história semelhante à sua própria, algo que, de algum modo, fale sobre você mesmo. Isso aconteceu com um amigo chamado Paul, que participou de um de nossos retiros, ao assistir a uma cena do filme Gênio Indomável. A verdade é que Paul estava prestes a ir embora do evento, pois tudo aquilo o estava abalando muito. Ele já ia em direção à porta dos fundos quando foi exibido o clipe em que Will finalmente encara a ferida de ter sofrido abuso físico por seu pai adotivo. Nesse instante, Will se senta nos degraus e começa a chorar, pois aquela era também a história de Paul. O pai o havia alcançado, extraindo as feridas do fundo da alma para que ele pudesse chorar e, enfim, abrir aquele lugar do coração para Deus. Paul tornou-se cristão naquele dia, ressuscitando o menino. Em seus sonhos noturnos, Antoine vê a si mesmo como um menino de 5 ou 6 anos. Foi nessa época que seu coração foi partido. É a idade que ele sente ter quando se permite sentir angústia soterrada lá dentro. Creio que isso seja mais que um sentimento, é uma parte da alma dele que parou aos 6 ou 7 anos. As coisas devastadoras que nos acontecem, especialmente na juventude, têm o poder de partir nosso coração, literalmente. Uma parte do nosso ser se quebra e fica presa na idade em que o golpe veio. Você já não viveu algo assim, quando, de repente, alguma parte de você se sente muito jovem? Talvez alguém se zangue com você, ameace deixá-lo, algo que aconteceu quando você era menino. Ou alguém peça que você fale diante de uma multidão, e alguma coisa dentro de você paralise. Ou, em meio a uma roda de homens sorrindo e brincando, você não consiga se juntar a eles. Há algo extremamente parecido com uma ferida de quando você era pequeno e, naquele momento, você não se sente nem um pouco homem, sente-se menino por dentro. A razão de se sentir assim é que ainda há um pedaço de você que é um menino. É por isso que o aconselhamento convencional não costuma trazer uma cura total. Compreender não é o mesmo que curar, clareza não é o mesmo que restauração. Muitos homens entendem suas feridas e falam delas com grande lucidez, sabem o que aconteceu, como foi a infância com ou sem o pai, porém, ainda andam como homens inacabados, assombrados por lembranças, mancando com feridas. Os vícios continuam, os medos permanecem, a falta de saúde subsiste. E não pense que é preciso ser algo terrivelmente grave como abuso sexual para partir o coração. Alguns homens acham que não têm uma verdadeira ruptura interior, porque não passaram por tragédias extremas. Mas, dependendo da idade e das circunstâncias, bastaria um momento de humilhação, gaguejar diante da classe, uma palavra áspera da mãe, para ferir o coração.
Lembre-se, o coração humano foi feito para crescer em um mundo de amor e segurança, onde somos conhecidos e valorizados todos os dias, algo muito, muito diferente de como a maioria das pessoas cresce hoje, tão distante do Éden. O coração é delicado e se quebra com facilidade, especialmente na juventude. É por isso que Jesus oferece cura para o coração quebrantado. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61 2.1. É essencial entender que o menino precisa crescer em um mundo seguro pela ação de seu pai, cheio de aventuras, surpresas e, acima de tudo, amor paternal. Entender isso, porém, não basta para a restauração. Saber que houve dores na infância não resolve por si. Precisamos de outro tipo de remédio, precisamos que Deus alcance o menino dentro de nós. A forma exata como Deus cura é um mistério profundo, mas, em termos gerais, Ele cria situações em que nos sentimos do mesmo jeito que quando crianças, momentos em que o coração foi ferido. Sentindo novamente o que sentíamos antes, ou lembrando um fato esquecido, temos a chance de não mais empurrar isso para longe ou descontar em comida ou raiva, mas de convidar Deus para ir até aquele lugar partido dentro de nós, encontrar o menino órfão ali e abraçá-lo. Pedimos ao Pai que venha e cure nossas feridas, que resgate o menino e o leve para casa asterisco. Descrevo esse processo de modo mais detalhado no capítulo 8 de meu livro Walking the Dead, talvez você ache útil conferi-lo. Talvez esta oração possa ser um começo. Ó Pai, sim, preciso de você. Preciso do seu amor, preciso que venha até o menino que existe dentro de mim. Onde quer que ele esteja, seja o que for que o prenda ali, venha a ele, Pai. Dou-lhe minha permissão. Renuncio às maneiras pelas quais eu também o rejeitei, afastando-o. Quero vê-lo restaurado. Venha, abrace-o, deixe-me saber que sou seu filho amado. A cura do Pai nos chega de muitas maneiras, às vezes de modo imediato, numa oração de cura, outras vezes, ao longo de meses, enquanto Ele fala ao nosso coração, traz bênçãos, desperta lembranças ou esclarece nosso interior. Nossa parte é permanecer atentos ao fato de que, em muitos homens, há um menino que precisa do amor do Pai, e aprender a observar de que forma o Pai está derramando esse amor nos recantos juvenis do nosso coração. Uma abertura. Alguns meses atrás, eu e minha família desmontávamos nosso acampamento depois de uma semana na região dos Índios Tetons. Foi uma experiência maravilhosa, estávamos felizes, mas precisávamos ir. A viagem de volta levaria 10 horas ou mais, então decidimos partir cedo e tomar café em nosso restaurante cowboy favorito, após uma hora na estrada. Porém, estou aprendendo a não presumir que sei o que é melhor. Estou aprendendo a perguntar, Pai, qual o seu plano para hoje? Tomem café aqui, ele disse. Aqui? Aquilo não fazia sentido. Corri até Stacy, depois de orar, ela sentiu o mesmo. Então tiramos os meninos do carro e voltamos para a cabana, para um café festivo, panquecas, café, ovos, salsichas, rosquinhas. Depois de uma hora, finalmente partimos, rumo à saída do parque. E lá, ao lado da estrada, estava um urso pardo. Meu Deus! Queríamos tanto ver um urso naquela semana, mas não aparecerá nenhum. Eles raramente surgem na região dos Tetons, preferindo vagar mais ao norte, em Yellowstone e Montana. Contudo, costumam descer nessa época em busca de filhotes de alce, então havia uma pequena chance. Conhecendo nossos corações e planos, o Pai fez com que ficássemos mais um pouco, para termos aqueles 5 minutos e recebermos esse presente selvagem incrível. Subimos no teto da picape e ficamos vendo-o até desaparecer na floresta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Tiago 1h17. Lembre-se, proponha uma forma completamente nova de viver. Não mais independentes, nem agindo como se tudo dependesse só de nós. Procuramos uma nova orientação, em que Deus, nosso bom Pai, nos inicia. Nesse estágio, muita coisa está ligada à cura. Estou aprendendo a perguntar, Pai, o que o Senhor tem para mim, e aguardando sua resposta. Claro que isso leva tempo e há fracassos e vitórias. Mantenha um coração aberto enquanto busca o amor do Pai. Pense no que você ama e no que queria quando menino. Quando meu amigo Gary era pequeno, seu pai lhe deu uma espingarda da marca Rifleman, inspirada no faroeste de Chuck Connors. Era meu brinquedo favorito, diz Gary. Mas um vizinho brigão tomou a arma e quebrou-a contra uma árvore. Acho que foi ali que comecei a desconfiar das pessoas, lembra Gary. 40 anos depois, no último Natal, a família deu a ele uma 30-30 de verdade. Ele reencontrou seu amor por armas, e Deus tem agido como seu pai de modo bastante pessoal. Gary vai sozinho ao estande de tiro, só ele e o rifle. Curtis, outro amigo, tornou-se advogado há pouco tempo e, pouco depois, pai. As noites eram tão ocupadas quanto os dias, e ele sentia que precisava de algo para o coração. Curtis, do que você mais gostava quando era menino? Beisebol. Ele jogava o tempo todo, mas a vida foi tomando outros rumos, e aquele amor se perderá. Como tantos homens, achava que estava acabado. Uns 6 meses depois, encontrei Curtis em uma reunião, e ele me puxou de lado.
É grande. Perguntei a Deus o que ele tinha para mim, e ele disse, beisebol. Achei que estivesse enlouquecendo, mas fui até um time local, e eles precisavam de um jogador. Tem sido a melhor coisa que fiz em muito tempo. O coração do menino pode ser ressuscitado, não importa a sua idade agora. Podemos descobrir que somos valorizados, que há um lugar no coração do Pai que ninguém rouba. Somos filhos amados e podemos começar a viver isso de modo profundo e pessoal. Alegrando-se com o menino. Talvez, ao pensarmos em nossos filhos e jovens ao redor, e em como dar a eles a certeza de que são filhos amados, também descobramos algo sobre nosso próprio coração e sobre Deus. Certa vez, meus filhos mais velhos viajaram com amigos, como jovens cowboys, numa aventura até a Califórnia, algo que aumentou nossas orações. Luke, o caçula, ficou em casa apenas conosco. Vi a chance de dar a ele uma semana de exclusividade com o pai. Teria sido fácil desperdiçar, usando tempo extra para colocar as coisas em dia, consertar o irrigador, trocar a lanterna do carro, terminar de escrever um livro. Mas, graças a Deus, meu impulso de produtividade cedeu, e o Espírito me ajudou a ver que aquilo era um presente para Luke. No primeiro dia, começamos cedo na cozinha, fazendo panquecas e ovos, o café favorito dele. Fizemos bagunça, fizemos festa, um encontro que saciou outro tipo de fome. Gosto de estar com você. Gosto do que você gosta. Depois saímos para pescar, mas levei só uma vara. O importante era Luke, não a pescaria. Isso é significativo para um viciado em pescaria em recuperação como eu. Não se tratava de pegar peixes, por mais que seja maravilhoso. A joia do dia era ter o coração de um pescador de 11 anos ao meu lado. Ele pescaria, eu seria o guia. Se eu também pescasse, ele se sentiria frustrado e pensaria que não era o foco. Então, saiam apenas vocês dois, uma vara, um taco de beisebol ou um jogo de golfe. O menino é o centro. Fomos por uma estrada velha empoeirada até as montanhas, a um pequeno riacho onde disseram que havia trutas. Podíamos ter ido atrás de peixes maiores em um lago ou a um grande rio, o que eu preferiria, mas Luke gosta de riachos pequenos, então, fomos. É importante o menino sentir que o pai percebe, sei do que você gosta, eu também gosto, escolho isso em vez do que eu gostaria. Caminhei ao lado dele, apontando pontos promissores, ensinando como lançar a isca, tirando o anzol dos peixes, devolvendo-os à água gelada depois que Luke admirava cada captura. Nosso almoço não era nada saudável, a mamãe preferiria algo melhor, mas levamos os salgadinhos que ele ama e Coca-Cola. O dia esquentou, estávamos a 3.000 metros de altitude. Em certo ponto, Luke pegou o maior peixe do dia. Então sugeriu, vamos nadar pelados. E lá fomos, mergulhando na água gelada, depois secando ao sol. Ele disse, pai, espera, vamos sentir esse clima, o que estamos vivendo agora. Ficamos ali contemplando tudo. Perguntei se ele queria descer mais o rio, e ele respondeu, não, vamos parar por aqui. Já foi um grande dia. Ações falam mais que palavras, gosto de estar com você. Você é meu prazer. Vou deixar tudo de lado para fazermos algo que você curte. Amo quem você é e o que você ama. Teremos um tempo só nosso. É assim que se cria um filho amado. Não levo Luke para pescar todo fim de semana. A vida não permite, e seria um exagero. Alguns pais fazem compensações extremas para fazer certo, geralmente significa não quero estragar tudo como meus pais, e acabam tornando os filhos o centro do universo. Não é uma boa ideia, Deus não os criou para serem o centro de tudo, e você não devia colocá-los nessa posição. Conheço pais que fizeram isso, e é insuportável ficar perto dos filhos deles. O menino deve saber que seu pai vive uma história bem maior. Falarei mais sobre isso no estágio do cowboy. Também precisamos ter cuidado para não perder o coração do menino ao forçá-lo a fazer algo de que ele não gosta. Um amigo conta, com raiva, sobre todos os fins de semana em que trabalhava no carro do pai, pois aquele era o passatempo dele para relaxar de uma semana cansativa. Mas o menino não curtia, e sentia-se preso ao hobby do pai, gastando horas de seus preciosos finais de semana de infância. Eles passavam tempo juntos, mas a mensagem era o oposto, não ligo para o que você gosta. Seu coração não importa para mim. Estamos fazendo isso porque é o que eu quero. Assim, até nossos presentes devem falar ao coração dele. Lembro bem de uma manhã de Natal, 37 anos atrás, quando abri um presente que esperava havia meses. Meus amigos, todos com 8 anos na época, adoravam um jogo de futebol eletrônico em que jogadores de plástico imitavam uma partida em um campo que vibrava. Eles passavam horas jogando. Eu ficava de fora, sem aquele jogo ou os times, e me chamavam cada vez menos. Naquele Natal, abri ansioso a caixa pela qual orava, e, de fato, havia um jogo, mas era o jogo errado. Não o que pedi ou o que meus amigos tinham. Os bonecos eram bem maiores, o campo era outro. Aquilo não me aproximaria deles. Não poderíamos jogar juntos. Fiquei triste e mal por me sentir triste. Papai e mamãe tinham feito o melhor deles, me dando um jogo. Mas estava errado, totalmente diferente. Senti-me incompreendido. Isso pode ajudá-lo, tenha você filhos ou não, na questão de ser incompreendido. Quando você se sentiu assim, ainda menino? De que forma Deus pode levar seu amor a essa área?
Gellert encontrou alívio no estande de tiro. Curtis foi jogar em um time de beisebol. O que Deus estaria cutucando você a fazer? Disciplina e liberdade. Como disse na introdução, não está no escopo deste livro cobrir tudo sobre criar meninos. Mas preciso falar de disciplina, pois é parte essencial de se criar o filho amado e será parte essencial da iniciação masculina. Não sou o primeiro a dizer que as crianças, e, aqui, meninos, precisam de duas mensagens básicas enquanto crescem. Você é amado mais do que imagina e você não é o centro do universo. Sem a primeira, um menino crescerá inseguro, procurando amor e achando difícil crer que seja digno dele, até mesmo do amor de Deus. Sem a segunda, ele se tornará egoísta e centrado em si, presumindo que todo mundo deve se curvar às suas prioridades. Você conhece esses dois tipos de homem. A disciplina ensina obediência, e obediência imediata, inquestionável, é um presente enorme para um menino, uma qualidade de caráter que o servirá pela vida inteira. É uma verdade essencial aprender que o universo não gira em torno de você. Ele exige algumas coisas, impõe limites. Não importa se você reclama, a chuva cai, o verão vira inverno, um tijolo no dedão machuca. É a realidade. Aprenda a viver nela. E, diante de Deus, isso é ainda mais vital. Você é muito amado, mas também deve obedecer. É o segredo da lição número 1 da espiritualidade cristã. Você é amado, você deve obedecer. Recentemente, estive com um jovem pai e seus filhos pré-adolescentes, e vi a falta da disciplina. Com o tempo, aqueles meninos aprenderam que o pai não cumpria as ameaças. Isso é um desastre, pois, se não se acredita que o pai levará a sério não, então não há razão para obedecer. Eles entenderam que bastava continuar chorando, pedindo ou perguntando por quê, ou esperar alguns minutos e fazer justamente o que o pai proibira, pois nada aconteceria. Você conhece meninos assim. Não são agradáveis de ter por perto. Se a criança faz o que quer, ela descobre que é mais poderosa que os pais, e isso é terrível para alguém de 3 ou 4 anos, sentir-se a pessoa mais forte de seu mundo. Um dos piores dias da minha vida foi aos 15 anos, quando me prenderam por invadir uma casa, e meu pai não me disciplinou. Superficialmente, fiquei aliviado por não ser punido, mas, em um nível mais profundo, percebi que ele não se importava bastante para fazer algo. Talvez fosse o que o autor de Hebreus tinha em mente ao nos dizer que a disciplina do Senhor é uma expressão de amor, confronte com Hebreus 12, 5-11. Por outro lado, a disciplina pode virar um sistema rígido, sobretudo em um lar religioso. Arrepia-me lembrar de uma conversa com um homem que explicou como ele e a família guardavam o dia santo, iam à igreja de manhã, escola dominical, culto à noite, e, fora isso, as crianças não podiam brincar, apenas ler livros religiosos ou orar. Ele estava satisfeito com o plano, criticando cristãos que não guardam o dia santo. Fiquei horrorizado. Havia algo severo e quase cruel naquilo, sobretudo porque se disfarçava de cristianismo. Eu teria dito, você está violando o dia santo. Jesus explica que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. O contexto é a ira dos líderes da sinagoga quando Jesus curou alguém no sábado. Ele, por outro lado, via aquilo como o cumprimento do propósito do dia, descanso e restauração. Se sua família não está reanimada ou restaurada na noite de domingo, você desperdiçou esse dia. Se sobrecarregou a alma deles em nome de Deus, você não só violou o dia santo, mas fez isso em nome de Deus. Isso traz uma questão crucial. Estamos disciplinando nossos filhos para moldar o coração deles para amar a bondade ou apenas para fazerem o que queremos, tornando nossa vida mais simples? Norman MacLean foi instruído por um pai presbiteriano escocês bem rígido, que exigia que o filho fizesse sempre o certo. Mas havia equilíbrio no sistema, conta MacLean. Ele tinha todas as tardes livres, sem supervisão, até a hora do jantar, para descobrir o lado natural da ordem de Deus, pescando nos rios de Montana, explorando a vida selvagem fora de casa. Isso é maravilhoso. Precisamos de equilíbrio. A disciplina, em última análise, deve conduzir à liberdade. Meus filhos não arrumam um quarto para aprender a fazê-lo, mas para que, depois, possam brincar. Devemos lembrar que estamos educando meninos. Também fomos criados para ser meninos. Por natureza, somos feitos para aventuras, batalhas, lugares selvagens, para a maravilha e a liberdade do Éden. Vale notar que havia apenas um mandamento no jardim. A disciplina é simplesmente evitar que nosso pecado destrua a vida que Deus quer para nós. A vida é o que importa. Símbolos de nossa afeição. Nesta primavera, comprei um carrinho motorizado. Você pode imaginar o sucesso que fez. Lembre-se, surpresas inesperadas fazem o menino crer que o pai é fonte de coisas maravilhosas, o que também precisamos mostrar em relação a Deus. A disciplina do carrinho é simples, não brinquem com ele às 6 da manhã, quando a mãe estiver dormindo. Fora isso, divirtam-se. Eles descobriram que, se pisarem no freio e virarem rápido numa superfície escorregadia, conseguem dar um cavalo de pau. Isso gasta os pneus, mas e daí? Compro novos. Aliás, esse carrinho me salvou quando escrevi Em Busca da Alma Feminina com Stacy. Por volta das 4 da tarde, depois de um dia cheio do mundo feminino, eu rodava com o carrinho rua acima, rua abaixo, no máximo que ele ia, precisando cheirar gasolina e velocidade, algo essencial para a alma masculina. Fico imaginando o que o pai religioso que mencionei diria se soubesse que encorajo meus filhos a destruir algumas coisas.
Entenderia que isso é fundamental na infância do menino? Bombinhas são boas para meninos. Sempre que vou ao Wyoming, trago uma caixa cheia. Colocamos bombinhas em formigueiros e bolas de neve que atiramos para o alto. Quando eu era garoto, soltava bombinhas na caixa de correio, sem danificá-la, só para ver a portinha abrir com a fumaça saindo. Achávamos incrível. Colocávamos bombinhas em aviãozinhos de papel só para vê-los explodir. Pai, podemos explodir algo? Depende do que seja. É uma resposta melhor que um não seco. Há algo de piromaníaco em todo homem, acho um jeito de deixá-los fazer isso sob supervisão. Melhor do que descobrir que eles fizeram escondido. Posso andar de bicicleta ao lado do carro? Posso construir algo com suas ferramentas? Podemos ficar acordados até mais tarde para ver um filme? Podemos comer o pacote inteiro de biscoitos? Podemos brincar na lama? Sem roupa. Como pais, por que dizemos não? A forma mais rápida de matar o espírito de um menino é impor um moralismo rígido, sem espontaneidade, sem aventura ou liberdade. Ele é um cowboy e um guerreiro em formação, e precisa de aventuras e riscos para florescer. Quando fornecemos essas coisas além da disciplina, cultivamos no menino coragem e curiosidade, mostrando que o conhecemos e amamos seu coração. E não esqueça o afeto físico. Ele clama por isso. Meus filhos adoram me atacar. Eu quero abraçá-los, eles querem me derrubar. Isso pode cansar muito e quase sempre acontece em hora inoportuna, mas é o que eles desejam fisicamente, então procuro deixar acontecer sempre que posso, mesmo cansado ou distraído. Eles percebem nossas prioridades. Melhor ainda, surpreenda-os, fique escondido esperando. Eles vão amar você ter começado a brincadeira. Coração do nosso pai. Eu estava caminhando na floresta com meu amigo Morgan, observando alces antes da abertura da temporada de arco e flecha. Estava frio, chovendo, e não esperávamos ver nenhum alce, geralmente eles não saem durante o dia. Queríamos apenas cobrir determinada área, procurar sinais do local onde passariam a noite e mapear mentalmente o caminho para ir até lá de madrugada. Mas acabamos vendo alces. Primeiro, uma fêmea sozinha, depois meu cachorro, Scout, quase topou com um bezerro deitado numa campina e, então, 5 machos, pastando juntos perto de alguns álamos e árvores escuras. Eles estavam descansando. Descendo a montanha, Morgan e eu estávamos maravilhados e incrédulos com aquele presente, pois passamos muito tempo nas montanhas atrás de alces, mas raramente chegamos tão perto. Foi real? 5 magníficos machos a uns 30 metros de distância? Em certo momento, Morgan se abaixou e pegou do chão uma galhada de alce de 6 pontas. Rimos, balançando a cabeça. Era como Deus dizendo, foi de verdade. Eles estão aqui. Fiquei feliz por Morgan. Eu procurava galhadas há tempos, sem achar nenhuma. Mas não estava nem um pouco invejoso. Depois de uns 45 minutos de descida contínua, chegamos a um campo aberto perto de onde havíamos estacionado. Andando no mato alto, olhei para baixo e vi outra galhada. Abaixei-me para pegá-la, uma galhada também de 6 pontas, praticamente idêntica à de Morgan, só que do lado oposto do mesmo animal. Formavam um par. Ficamos sem palavras. Paramos ali, chocados. Mais uma surpresa do pai. Mais do que isso, um sinal, meu favor está sobre vocês. Vocês são meus filhos amados. Eu poderia contar centenas de histórias assim, modos sutis e inesperados de Deus tentar gravar em meu coração o que ele sente por mim. Lentamente, bem lentamente, confesso, começo a entender como o coração do pai é bom, e que tem um lugar nele que ninguém pode tirar. Assim, ele está ressuscitando o coração de menino na alma de um homem de 45 anos. Oração. Pai, preciso saber que sou teu filho, que há um lugar em teu coração que ninguém mais pode ocupar. Preciso experimentar teu amor. Ressuscita o menino órfão dentro de mim. Leva-me de volta aos lugares onde me senti incompreendido e mostra-me que meu coração é importante para ti. Dá-me olhos para ver e ouvidos para ouvir a forma como estás ressuscitando o coração de menino em mim, criando-me em amor agora. Cura e restaura minha alma como filho, como teu filho amado. Concede-me a graça de crer nisso. Mostra-me agora como oferecer isso ao meu filho, o que ele precisa de mim neste momento de sua vida. Em que ponto posso ter desprezado o coração dele? Como me aproximar com amor e alegria agora? Conduze-me, em nome de Jesus.